Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o funcionamento e os processos do sistema de consórcio. E para começar, vamos falar um pouco sobre a parte de contratação das propostas de consórcio. Bom, e quando a gente fala em contratação, é importante ter claro com relação aos planos de consórcio, que ele é baseado num valor de bem de referência, que é o objeto do contrato, e ele tem que ter claro algumas questões com relação ao prazo de duração do grupo, com relação ao número máximo de cotas possíveis nesse grupo e também com relação à estimativa de contemplações desse grupo. Bom, com relação à proposta de adesão, é importante o correto preenchimento, sem rasuras, sem erros, porque qualquer erro que constar na proposta de adesão, isso pode causar prejuízos mais na frente ou até durante a negociação, né? É importante também a coleta de dados, informações do cliente, das suas características, isso para atender também a questão de prevenção à lavagem de dinheiro. Bom, os clientes que podem assinar são os clientes com capacidade civil plena. Os relativamente incapazes, eles podem assinar também, mas representados pelos pais ou tutores. E os clientes abaixo de 16 anos, eles sempre têm a necessidade de ser representados pelos pais ou tutores, tá? E com relação à pessoa jurídica, quem pode assinar o contrato é o representante legal da empresa, né? Ainda com relação à proposta de adesão, tem algumas outras informações que devem constar obrigatoriamente. O valor do crédito e as condições de correção, o prazo do plano, as parcelas a pagar e aquelas que já decorreram, no caso dos grupos já em andamento, a parcela representada como um percentual, local e sede do grupo e o local das assembleias também. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a formação de um grupo de consórcio. Bom, a formação do grupo ela segue algumas características, como o prazo de duração do grupo, as taxas envolvidas, né, taxa de administração, fundo de reserva, seguros, quantidade de contemplações e também categorias de bens. Um grupo ele tem até 90 dias para ser formado a partir da primeira proposta de adesão assinada. Os recursos de um grupo de consórcio, ele não pode se misturar com os recursos da administradora e também com recursos de outros grupos de consórcio. Isso é importante, viu, pessoal? Um único consorciado, seja pessoa física ou jurídica, ele pode ter no máximo 10% das cotas ativas de um grupo, tá? Bom, a administradora, no momento da contratação, ela analisa a capacidade de pagamento do cliente para adesão de uma cota de consórcio ou de várias cotas, né? Isso defendendo os interesses do grupo. Bom, pessoal, os grupos eles podem ser em formação ou grupos em andamento também, que os clientes podem adquirir cotas desses grupos em andamento. E aí, nesse caso, eles vão pagar o mesmo valor de crédito, só que esse valor ele vai acabar sendo diluído no prazo remanescente, né? Então, o cliente que adquiriu uma cota de um grupo em andamento, ele geralmente vai ter um valor de parcela maior se comparado com o cliente que adquiriu uma cota no grupo em formação. Bom, existe também a possibilidade de um cliente adquirir uma cota por meio de cessão. E aí o cliente que já tem uma cota, que seria o cedente, faria essa cessão para um cliente que está adquirindo essa cota, que nesse caso é o cessionário. Isso eles negociam o valor entre eles, mas isso também é importante, tá? Depende de uma anuência da administradora que vai analisar a questão da capacidade de pagamento desse cliente cessionário. É importante também, pessoal, que essa cessão ela pode acontecer tanto para as cotas que não foram contempladas, quanto para aquelas cotas que foram contempladas ou até as cotas que já tiveram um recurso utilizado para aquisição de algum bem. E aí, nesse caso, ocorre a transferência também do contrato de alienação para o cliente cessionário, tá? Bom, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre a contratação e agora a gente vai iniciar um pouco a questão da condução dos processos e dos grupos de consórcio. E vamos começar falando sobre as assembleias. Bom, as assembleias gerais ordinárias são as assembleias de contemplação e de prestação de contas também daquilo que aconteceu durante o período. Bom, a primeira Assembleia Geral Ordinária ela é conhecida como Assembleia de Constituição. Destaque para essa palavra, tá, pessoal? Assembleia de Constituição. E aí, nessa Assembleia, são escolhidos até 3 representantes do grupo, tá? Cada consorciado ativo tem direito a um voto e as decisões do grupo nas assembleias são definidas por maioria simples de votos, tá? Daqueles consorciados que estiverem presentes na assembleia. A Assembleia Geral Extraordinária ela pode ser convocada pela administradora
ou por iniciativa de 30% dos consorciados ativos do grupo, tá? O calendário de assembleias ele deve ser divulgado pela administradora aos seus clientes, tá? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre as contemplações, que elas podem ser realizadas tanto por sorteio quanto por lance. Com relação aos sorteios, eles podem ser realizados tanto por globo giratório ou também por utilização do resultado da Loteria Federal. E o sorteio é a modalidade prioritária de contemplação. A contemplação por lance ela pode ser realizada de duas formas, né? Dependendo como a administradora trabalha. Ele pode ser com utilização de recursos próprios ou por utilização do lance embutido, que nesse caso o consorciado contemplado ele recebe o valor do bem descontado o valor do lance que ele foi ofertado. E aí o saldo devedor ele é amortizado conforme regras definidas em contrato, né? São as regras que a administradora estabelece. E aí ele pode ser feito por ordem crescente, decrescente, diminuindo o valor das parcelas. Isso daí também é necessário que esteja previsto em contrato essas regras. Bom, o lance ele pode ser ofertado conforme a regra da administradora. E aí pode ser uma oferta presencial, por telefone, via internet, via aplicativo. Isso aí depende das regras definidas pela administradora. Se o cliente não honrar o pagamento do lance, esse lance é desclassificado. Para a compra de imóvel, é possível utilizar os recursos do FGTS, até 100% dos recursos do FGTS. E essa modalidade de lance, ela funciona mais ou menos como se fosse um lance embutido, porque aí o consorciado ele recebe, no momento de fazer o pagamento do bem, é liberado o recurso descontado o valor do FGTS. Bom, os lances podem ser de valores fixos ou de valores livres, né? Isso depende de como cada administradora trabalha. Também existe a possibilidade de uma administradora possibilitar o lance em cima do valor do crédito ou também em cima do valor do saldo devedor. E essas regras também, todas as regras que eu falei aqui relacionadas a lance, sorteio, isso tem sempre que estar previsto em contrato, tá? O cancelamento da contemplação ele não é permitido para situações em que já houve a utilização da carta de crédito. Se a carta de crédito ainda não foi utilizada, isso aí pode ser decidido, o cancelamento, em uma Assembleia Geral Ordinária, mas desde que essa cota do cliente esteja inadimplente. Com relação à utilização do crédito, a partir do momento da contemplação, esse valor passa a ser corrigido por uma aplicação financeira que a administradora tem que manter por regra da circular 3432. E aí depois da contemplação, a administradora tem até 3 dias úteis para disponibilizar esse recurso para o pagamento ao fornecedor. E assim, havendo a contemplação, esse crédito é liberado para aquisição de um bem ou serviço, de acordo com o segmento do grupo. Esse pode ser o segmento de serviços, pode ser o segmento de imóveis ou segmento de bens móveis. E aí se enquadram automóveis, motocicletas, caminhões, tratores. E aí o segmento de outros bens móveis, principalmente segmento de eletro, tá? Pessoal, uma coisa importante com relação aos segmentos é que um cliente que teve a contemplação num grupo de bens imóveis, ele não pode adquirir bens de outros segmentos, por exemplo, segmento de bens móveis ou segmento de serviços. E isso vale para os outros grupos também, tá? Ainda com relação à contemplação, o consorciado ele pode escolher o fornecedor do bem ou do serviço de acordo com a sua necessidade. E aí ele precisa passar para a administradora as informações bancárias aí desse fornecedor que vai receber o crédito. Existe também a situação do cliente que já fez o pagamento para o fornecedor, aí nessas situações a administradora pode fazer o ressarcimento do recurso para esse cliente. Na contemplação é feita uma nova análise de crédito e aí a administradora, dependendo da situação, pode solicitar garantias adicionais para a liberação desses recursos. Bom, as condições para a liberação desse pagamento elas têm que estar de acordo com as condições do mercado à vista ou então de acordo com o estabelecido entre o consorciado e o fornecedor. Bom, com relação à liberação do recurso em espécie ao consorciado, ele só é permitido nas situações em que a cota estiver contemplada e quitada, e essa contemplação ela tem que ter ocorrido há mais de 180 dias. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre outras situações envolvendo grupos de consórcio. O mesmo grupo ele pode ter diferentes valores de referência, diferentes valores de crédito, só que isso tem que respeitar uma limitação. O menor valor
ele pode ser no máximo 50% inferior ao maior valor de crédito desse grupo. Com relação a atraso de pagamento das parcelas. Se for uma cota não contemplada, essa cota, de acordo com as regras do contrato, né, a partir de determinada quantidade de parcelas em atraso, essa cota ela pode ser excluída e aí o cliente pode ser penalizado por alguma multa que tem que estar prevista em contratos também. Com relação às cotas contempladas, aí já envolvem ações legais de cobrança. Com relação à exclusão das cotas, elas podem acontecer tanto numa situação de inadimplência do consorciado, ainda não contemplado, ou por uma iniciativa do próprio consorciado, que pode solicitar a uma administradora a exclusão da sua cota, e aí abre uma vaga no grupo. Com relação à devolução dos recursos ao consorciado excluído, elas podem ocorrer tanto por sorteio quanto ao final do grupo. E aí esse cliente, descontado a questão de multa e tal, ele tem direito aos recursos referentes a fundo comum, não faz jus ao fundo de reserva. E aí mais para frente a gente vai entrar um pouco mais no detalhe do que é fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração na sequência dos próximos vídeos, tá? Com relação à reativação de cotas excluídas, ela pode ocorrer a pedido do consorciado, mas isso necessita a existência de vagas dentro do grupo e de uma avaliação da administradora, pois o cliente tem a necessidade de pagar os recursos que ficaram para trás e esses recursos podem ser pagos à vista ou diluídos nas próximas parcelas. Então, é importante, a administradora vai fazer uma análise de pagamento, da capacidade de pagamento desse cliente. Bom, as administradoras elas podem contratar um seguro de quebra de garantia para cobrir eventuais atrasos de cotas contempladas. Para uma cota contemplada que o recurso já tiver sido utilizado, o consorciado pode solicitar a substituição da garantia, mas isso vai passar por uma avaliação da administradora. Bom, pessoal, depois disso tudo, a gente vai agora para o encerramento dos grupos de consórcio. E aí inicia na última Assembleia Geral Ordinária. E aí, a partir da última Assembleia Geral Ordinária, a administradora de consórcio ela tem até 60 dias para comunicar os consorciados que têm algum recurso a receber. E aí tanto os consorciados ativos, que não foram contemplados em momento algum ao longo do andamento do grupo, ou em alguns casos consorciados que têm algum recurso ainda a receber, pendente. E aí os consorciados ativos eles têm direito a eventual recurso de fundo comum e também algum valor que possa ter sobrado de fundo de reserva. Agora, com relação aos consorciados excluídos, que não foram contemplados por sorteio ao longo do andamento do grupo, eles só têm direito à parcela que lhe cabe de fundo comum. Fundo de reserva não faz jus o consorciado excluído. Bom, pessoal, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo para falar um pouco mais sobre cálculos financeiros, valor de parcela, fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração, calcular valor de lance embutido, reativação de cota, essas coisas mais relacionadas ao cálculo, né? Como é que funciona. É bem interessante, tá? A gente se vê lá. Obrigado.